Olá, muito boa noite. O Primeiro Plano está no ar. Você já ouviu falar em medicina integrativa? Um diagnóstico feito através da análise dos olhos, da língua e das unhas. Um método que pretende e promete curar problemas como enxaqueca, envelhecimento precoce e até depressão. Quem fala sobre o assunto é o médico e cientista Augusto Vignoles. Doutor Augusto, muito obrigada pela sua presença aqui no Primeiro Plano, desde já. Ok, obrigado a vocês. Eu quero saber como é que funciona essa medicina integrativa. Como é que é esse método? Olha, integrativa existe duas razões pelo nome. Integrativa significa que ela integra todas as tendências da medicina da humanidade, como a medicina milenar, chinesa, japonesa, coreana, indiana, ayurvédica, europeia, brasileira e americana. Então, ela integra todo o conhecimento que até hoje o ser humano conseguiu adquirir. E integrativa porque ela também integra o próprio ser humano. Nós analisamos o ser humano como um todo, e não dividido em partes, olho, oftalmologista, ouvidos, otorrinolaringologista, coração, cardiologista. Não. O médico dessa medicina ele tem que entender de todas as especialidades, para a gente poder juntar um sintoma com um sinal, um órgão com outro, e poder realmente trazer um benefício para o paciente. E aí vem como exemplo, a gente já tinha até, a gente estava conversando antes de começar a gravação, uma paciente que está com problema no joelho, Exato. Na verdade pode ser um problema em outra fígado. parte. E já aconteceu, né? Já aconteceu. Nós temos o exemplo, né, Dona Selma, que ela tinha um problema sério nos joelhos, ou seja, uma artrose que ela tratava há 6 anos, e tomava muito corticoide, muito. E o próprio médico dela orientou que ela teria que parar, porque esse joelho inchado não diminuía por nada. Então foi sugerido uma prótese. Mas ela me procurou, a família me procurou, nós sugerimos um tratamento da medicina integrativa. 8 meses depois, o joelho dela simplesmente voltou ao normal. Porque nós descobrimos que a toxina do joelho, ela vinha do fígado. Então, nós tivemos que tratar o fígado e o joelho. A gente tem até a foto, o senhor trouxe aí, né? A gente pode até mostrar a imagem. Foi um joelho bastante inchado, né? Exato. E aí, na sequência... Isso, exatamente, foi o que já passou. O antes e o depois. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que tinham doença de Alzheimer, por exemplo, Parkinson, treme-treme. Nós temos várias pessoas que me procuraram. Eu venho de São Paulo, eu estou trazendo agora para Fortaleza justamente esse conhecimento, essa possibilidade das pessoas aqui de Fortaleza, do Ceará e de todo o Nordeste, porque escolhemos Fortaleza como a capital do Nordeste. O centro do Nordeste, né? Centro do Nordeste. Doutor Augusto, agora qualquer pessoa pode procurar medicina integrativa? Olha, qualquer pessoa, sugerimos pessoas acima de 12 anos, que é um tratamento um pouco pesado para uma criança. Mas para nós adultos é muito gostoso, porque são vários tipos de massagem clínicas, são chamadas terapias complementares, que visam justamente a retirada das toxinas. Nós temos, por exemplo, esse aqui nas costas. Nós aplicamos uns copinhos exatamente nesses pontos. O que vem acontecer? O órgão elimina a toxicidade. Então, por exemplo, nós temos o pulmão, nós temos o coração. Então, você aplica o copinho com uma certa pressão, chamada ventosa terapia, simplesmente o coração, se tiver toxicidade, ele é eliminado através desse copinho. Doutor Augusto, o senhor está mostrando aqui, a gente tem as imagens, é um tipo de tratamento que ele não tem medicação, né? Não, exatamente. Nós não usamos medicação, porque o tratamento ele se baseia principalmente na medicina chinesa. Então, o grande segredo que nós, médicos ocidentais, adquirimos da medicina chinesa exatamente foi esse. O mapa dos meridianos, que já está pronto há 5.000 anos. E que nós, médicos, conseguimos adquirir esse conhecimento pela liberação, lógico, do governo chinês há 60 anos. Eu estive lá há 38 anos, fiz o primeiro curso no Japão. Infelizmente, não pude entrar na China, porque o Brasil não tinha ainda um entendimento, né, com a China naquela época. E há 38 anos eu venho desenvolvendo esse trabalho, que também aqui tem as costas. Aqui cada pontinho desse... Cada pontinho desse significa um problema de saúde. Então, quando a pessoa indica, por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido. Ela tem uma dor de cabeça. Então, ela aponta aqui, por exemplo. Se você pesquisar aqui, nesse mapa aqui, onde está a lateralidade,
você vai ver que o primeiro ponto aqui, que o chinês fala há 5.000 anos, é da vesícula biliar. Então, ele nasce aqui, atrás do olho, vem aqui na frente, faz uma voltinha atrás da orelha, vem para frente e volta para a nuca, e vai, faz um zigue-zague e vai até o pé. Então, são 44 pontos que a vesícula biliar tem. Mas o primeiro ponto é exatamente aqui. E que ponto é esse? É a tal da enxaqueca. Então, 99,9% de pessoas que têm dor aqui, que é enxaqueca, é problema onde? Não é aqui, é aqui, é na vesícula biliar. Mas a gente vai atrás de tratar logo o problema Exatamente. daqui. E a medicina entende que a pessoa que tem dor de cabeça, ela tem que fazer exames neurológicos, tem que procurar um neurologista. Lógico que é bom, mas visto que não seja um problema na cabeça, pode recorrer ao gastroenterologista, que você vai resolver o seu problema na cabeça com a ajuda de um especialista para a vesícula, e não o neurologista. Então, esse entendimento nós temos que ter o tempo todo, porque os pacientes eles se referem aos pontos, e se o médico souber ler esses pontos que são sinais, nós conseguimos matar o diagnóstico. Eu tenho um caso interessantíssimo, não sei se você vai querer que eu conte. Eu quero, sim. Olha, procurou-me uma mulher, uma senhora de 74 anos, com uma dor incrível no pé. Sabe esse ossinho? Atrás do ossinho, embaixo. Essa mulher urrava de dor há 3 meses. Procurou vários ortopedistas, reumatologistas, nada. Engessaram o pé da mulher, estavam dando injeção e nada da dor. Ela me procurou, porque ela sabia que eu já entendia disso. Isso há 15 anos atrás. Quando eu falei para a senhora, me aponta com um dedo a dor no seu pé. E ela apontou. Sabe que ponto é esse aqui? É o ponto da bexiga. Eu falei, senhora, a senhora está com uma cistite. Ela falou, mas que é isso? Não estou. Eu falei, está. Pedimos exame de urina, comprovou. Eu dei antibiótico para ela, porque era uma infecção bárbara, certo? Não tinha como não dar. Em 72 horas, essa mulher não teve mais dor no pé. Por quê? Porque eu vi que o ponto do pé não tinha nada a ver com o pé. Tinha a ver com a bexiga. Era o ponto da bexiga, o ponto de alarme da bexiga. Então, essas coisas é que trazem o conhecimento ao médico, e acho que todos os médicos deviam ter, pelo menos em seu consultório, um mapa desse, que isso aqui deve custar no máximo R$50. Isso tem em português, isso aqui está em português e chinês, mas é muito bom, para que a gente pudesse ajudar melhor o paciente a fazer o diagnóstico e tratar. Então, existem 365 pontos, né, que o médico ele pode se recorrer para ajudar o paciente a fazer o diagnóstico. Agora, doutor Augusto, esse tratamento, assim, já conversei com alguns médicos, inclusive aqui no programa, normalmente o médico ele indica o que? A medicina tradicional. Exames, depois tratamento com medicação, enfim, é o tratamento convencional certo. Que a gente vem acompanhando. Em que momento o paciente tem que abandonar, né, na sua opinião, tem que abandonar esse tratamento já tradicional, convencional, né, e ir para esse tratamento? Olha, eu digo assim para você, para todos os telespectadores. Em 2006, o governo federal fez uma portaria chamada Portaria 971, onde ele incentiva os médicos a estudar e praticar a medicina tradicional chinesa. Isso tudo que eu mostrei é da medicina tradicional chinesa. Só que ele também incentiva a usar homeopatia, ervas medicinais, fitoterapia. Então, uma série de recursos muito baratos e eficazes. Então, todo médico devia obedecer o Ministério da Saúde, não a minha sugestão, mas o próprio Ministério, para que possa trazer ao paciente um medicamento mais barato, um medicamento sem efeitos colaterais, certo? Que a fitoterapia é um outro problema, né? Exatamente. E outras autoridades brasileiras deviam incentivar o uso de ervas medicinais no Brasil. Existe essa intenção, mas a questão é que a coisa fica muito amarrada nas indústrias farmacêuticas, entendeu? Então, nós não podemos, nós brasileiros, sendo o celeiro do mundo em relação a alimentos e ervas medicinais e fitoterapia, nos curvarmos diante de uma indústria farmacêutica. Não, nós temos o nosso próprio remédio. É verdade. Agora, o médico ele tem que se, vamos dizer, estudar, ele tem que se formar nesse sentido.
E o paciente tem que ter orientação, né? Exatamente. Então, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe uma droga usada pelos cardiologistas que é uma droga mais forte para o coração. Chama digoxina ou digitoxina. O que acontece? O laboratório veio dos Estados Unidos, comprou essa vamos dizer, ideia dos índios, sintetizou essa droga e trouxe ao Brasil para vender como remédio na farmácia. Os nossos índios têm essa folha. Por que nós não fazemos um chá, por exemplo, ou nós mesmos brasileiros, né, colocamos essa erva à disposição dos pacientes? Por que tem que comprar fora? Nosso tempo está acabando para esse primeiro bloco, mas eu vou querer, inclusive, que o senhor dê dicas para o pessoal que está em casa de alguns chás, inclusive, que a gente pode usar. A gente vai deixar isso para o próximo bloco. O primeiro plano vai dar uma paradinha, mas você fica aí, que a gente volta já já.